Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui em mais um episódio dos Renascidos Cast. E hoje vamos estar falando uma parábola que está em Lucas 18, do 9 ao 14. Que ele vai contar um exemplo, uma passagem ali que Jesus fala sobre um fariseu e sobre ali um cobrador de impostos. E ali os dois foram ao templo e os dois tiveram ali duas orações. E nós vamos ver essas orações, a diferença de um para o outro, o que um orou ao Senhor, o que o outro orou. E ali vamos poder tirar um aprendizado disso. E que nessa hora você possa estar aqui conosco. Passa a palavra para a Bia. Que diz o seguinte: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muitos bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou assim: Ó Senhor Deus, eu te entrego, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejum 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem, não outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. E aqui, como eu disse, nós vemos uma parábola onde ali tem 2 cenários, né? Um cenário, um ali procurou se gloriar, porque aqui a gente pode ver que fala assim, ficou de pé e começou a agradecer pelo que ele era. Eu não sou avarento, eu sou como o meu irmão que está aqui do meu lado. Mas em momento nenhum ele pediu perdão ao Senhor, em momento algum ele falou assim: Ó Senhor, obrigado porque tu fez isso em mim. Mas falou assim: eu te agradeço porque eu não sou. Então ele começa só a falar as coisas, talvez até boas nele. E aqui no 9 já fala: Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Então tinha um público ali que era desse jeito, que era como esse fariseu, e que nós possamos refletir no dia de hoje. Será que nós não estamos sendo esse fariseu? Será que nós muitas vezes só não temos feito orações bonitas, mas com corações mentirosos? Como Isaías mesmo fala: o meu povo ali me louva com seus lábios, mas seu coração está longe. Então, que nós possamos prestar atenção. E passa a palavra. E a gente vê uma coisa interessante, né? Que aquele fala que era muito bons e desprezavam os outros. Ele começa dizendo aqui no versículo 10: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. E aqui a gente vê dando 2 tipos de pessoa. Um era religioso, ali conhecia as leis, ali fazia todas as coisas certas, estava sempre no templo, era um homem ali intelectual, né? Uma pessoa inteligente. Mas ali tinha um cobrador de impostos. As pessoas podiam olhar assim: aquele cobrador de impostos, ele é um ladrão, é um mentiroso, fica roubando da gente. E nós vemos o quanto a aparência engana. Porque ali as pessoas olhavam para o fariseu jejuando, ali ele fazia aquelas orações bonitas. E ali o pessoal, ele dava um dízimo alto, dava ali, como vai dizer mais adiante, né? Que jejua 2 vezes, fazia as coisas ali. Mas nós vemos que era diferente. Nós vemos que a aparência engana. E ali o que parecia ser ali um homem de Deus não era, e o que não parecia era. Então, assim, Deus vê o nosso coração. Não é o que a gente está fazendo, muitas vezes ali nós podemos estar cantando, pregando ali, podemos estar tocando, dando dízimo, fazendo as coisas, mas se a gente fazer as coisas, se não for de coração, se não for em espírito e em verdade, essa adoração, de nada adianta. Porque ele fez tudo isso aqui, jejuou, orava, dava o dízimo, mas não foi com o coração. A palavra do Senhor vai dizendo é que eles ali lavavam o corpo exteriormente, mas no seu interior estava sujo. Mas que nós não possamos ser assim, possamos estar com o coração puro e quebrantado diante da presença do Senhor, né? E é verdade o que o Biel falou, porque você vê assim, né, que muitas vezes tem pessoas que ali podemos achar ou podemos olhar ali, como esse aqui fala publicano, né,
que ali Biel falou diante da tradução ali dele, cobrador de impostos, você vê assim que muitas vezes nós, no lugar dos publicanos ou no lugar dos cobradores de impostos, poderia ali estar olhando até para esse fariseu e falar, mas moço, que homem abençoado, que ali oração abençoada. Como muitas vezes diante da igreja podemos falar diante que irmão abençoado, mas ali devemos ver, devemos ali muitas vezes orar diante de nossa oração verdadeiramente, porque ao estarmos falando assim, podemos estar falando diante de um irmão que ali está orando só por palavras bonitas, só para mostrar às outras pessoas, como aqui esse fariseu estava fazendo ali de certa forma, não para mostrar, mas para dizer ali palavras bonitas, como aqui no 11 fala, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Vendo aqui, irmãos, muitas vezes ele acaba ali desfazendo de certa forma deste publicano, desta pessoa, porque ali muitas vezes se eu orar por minha vida, eu não vou estar desfazendo muitas vezes da vida dos meninos, eu não vou estar falando que eu não seja igual aos meninos, eu não vou estar falando que eu não seja igual a tal pessoa, porque eu devo estar orando por aquela pessoa para ela ser transformada, modificada, abençoada e ali transformada pelo Espírito Santo, para que um dia ela possa ali viver para o Senhor, para que um dia haja a transformação diante de sua vida e ela se torne um servo do Senhor. Isso é a minha busca, mas não muitas vezes fazer essa oração como ele fez. Diante. Antes de tu até continuar, uma coisa que tu falou interessante, né? Que ele poderia olhar e falar assim, ó, que homem bom, porque aqui só tem qualidade boa se a gente for, né? Eu não sou avarento, não sou desonesto, não sou imoral como as outras pessoas. Te agradeço também porque não sou como esse cobrador de impostos, jejuo 2 vezes por semana e dou 10ª parte de tudo. Então, se a gente olha, o desejo da gente é ser como esse homem. Porque esse homem faz tudo isso, porque se a gente olhar no fundo, a gente tem que ser isso mesmo. A gente não pode ser avarento, a gente não pode ser desonesto, nem imoral. E ali está jejuando, buscando o Senhor, que isso representa a busca pelo Senhor, está contribuindo com a obra. Então, ali, se a gente for ver, é coisa de uma pessoa que, se uma pessoa é do Senhor, ela vai fazer isso, mas nem toda pessoa que faz isso é do Senhor. Porque ela ali vai estar. Muitas pessoas, irmão, podem dar o dízimo, e ali, por exemplo, um cristão convertido dá o dízimo. Mas nem toda pessoa que dá o dízimo é convertido, nem toda pessoa que está ali produzindo na casa do Senhor vai, infelizmente, estar ali buscando realmente com o coração. Porque aqui era o caso do fariseu, ele não estava com o coração, ele só estava ali por fazer, como o Senhor fala ali, ele estava fazendo orações nas esquinas e orações bonitas, e o Senhor fala, a recompensa dele ele já teve. Qual era a recompensa? As pessoas verem, apreciaram e falar, ó que homem religioso, ó que homem que teme a Deus. E a recompensa deles foi essa, né? E você vê até que depois, né, logo após ali o publicano estar orando, ele ali fala que ele era pecador. Vemos aqui que, de certa forma, o fariseu aqui, ele não exalta ali seus pecados, muitas vezes exaltar, de certa forma, não que seja bom, mas exaltar assim de falar, eu sou um pecador. Não, mas ali, com as palavras dele, foi tudo que ele era um homem bom, que ele era um homem ali que não praticava o pecado, que ali era justo, como aqui fala, que ele não era injusto, não era roubador, não era adúltero, dava o dízimo. Então, de certa forma, se essa pessoa, se ele estivesse dessa forma, ele já estaria ali diante do livro da lei. E ali, se o publicano, como ele falou aqui, difamando de certa forma o publicano, ali desfazendo de sua pessoa, fosse dessa forma como ele falou, muitas vezes o publicano ali não estaria ali sendo uma pessoa de Deus ali, como vemos que diante de sua oração, você vê que muitas vezes é a oração que eu faço, muitas vezes. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou um pecador, porque assim devemos estar orando. Não muitas vezes, Senhor, eu não faço isso, eu sou teu, eu faço aquilo, eu aqui oro tantas horas, eu busco ali, eu leio tantos versículos. Nós não podemos estar assim, irmãos. Mas ali está sempre, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me ajude, Senhor, me abençoe. Porque mesmo que estivéssemos fazendo tudo para o Senhor, mas ainda deveríamos pedir o perdão e ali estar pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque não merecemos a graça, não merecemos o amor, não merecemos a bondade do Senhor, mas Ele nos amou primeiro e nos ama até hoje. Então isso é algo grandioso, irmãos, que nós devemos estar orando com ali essa oração verdadeira como esse publicano fez.
O versículo 12 diz assim: Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele não ousava nem olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, meus amados irmãos, quando os meninos falou, né? Aqui a gente vê duas pessoas ali orando, né? E o que me chama a atenção aqui do publicano é que ele reconheceu os seus defeitos. Ele sabia que ele era uma pessoa ali que precisava do Senhor. E o que chama a atenção é que quando a gente está perto de Deus, a gente se relaciona com Deus, a gente vê os nossos defeitos, a gente sabe quem nós somos, a gente sabe que a gente não tem só qualidades. Por isso que a gente deve ter ali mais amor com as pessoas, assim como o fariseu ele não teve quando ele ali comparou como este publicano, ele fala, né? Fica parecendo que o publicano era uma coisa terrível, uma coisa ruim de ser aquela pessoa. E às vezes ali a gente tem que ver que assim como nós temos defeito, outras pessoas têm um defeito. Às vezes ali uma propícia à fofoca, o outro ali de fazer brincadeiras de mau gosto, algum pode falar uma palavra sem pensar. Então assim, cada um de nós temos um defeito. E esses defeitos só vai ser trabalhado se a gente estiver entregando ao Senhor, se a gente estiver confessando todos os dias. Porque o fariseu aqui ele fala, eu dou dízimo, dá dízimo, estarmos na presença do Senhor, ali cantando, seja tocando, não quer dizer que estamos salvos, porque o Senhor não está olhando para os nossos talentos, pelo que a gente faz, em si o nosso coração. E a gente pode ver um exemplo ali na escolha do rei de Davi, né, como rei de Israel, quando Samuel ali, ele achou que Eliabe ia ser o rei por causa da sua aparência, mas aí o Senhor fala para ele que ele o rejeitou, porque o Senhor não olha para a aparência, o Senhor não julga como as pessoas julgam, mas ele olha para o coração. Então, como é que está o seu coração? Que a gente possa cada dia mais, né, estar cuidando. Às vezes a gente cuida tanto da nossa aparência, tanto dos nossos status, para mostrar para as pessoas que somos alguma coisa na sociedade, mas o que é importante mesmo para nós é o nosso coração, porque é o que Jesus está olhando. Porque não adianta a gente estar aqui vindo na igreja todos os dias, achando que isso já vai tá trazendo salvação. É bom a gente vir todos os dias, a gente cantar, a gente louvar, mas que a gente não venha estar nos orgulhando, não venha estar fazendo isso para se aparecer, mas ter humildade como publicano aqui de reconhecer que somos pecadores e que tudo que isso que nós estamos fazendo tem que ser para a honra e glória do nome de Jesus, né? O publicano queria tudo fazer, queria buscar salvação, queria buscar o Senhor diante de suas obras, né? Ali, como o Vinho até comentou, ele só queria falar assim: Ô Senhor, minhas obras estão aqui, que o Senhor me aceite pelas minhas obras, mas o cobrador de impostos, não, né? Não, o fariseu queria só pelas obras. Eu acho que eu troquei o nome, foi? O fariseu queria só pelas obras, né? Só lhe fala assim: ó, minhas obras estão aqui, por isso eu vou ser aceito. Mas o publicano, o cobrador de impostos, não. Ele ali mostrou que ele tinha, na verdade, o que nós todos temos, que é ali só nossos pecados, só ali, muitas vezes até a nossa miséria, porque nós somos ali muito pequenos. Com esse mundo aqui, estando aqui, a gente acha que a gente é algo, que a gente é grande, mas se a gente começar a olhar, irmãos, para o Senhor, se a gente começar a olhar para a dimensão desse espaço que a gente não tem noção como a gente é pequeno, como a gente está ali em um planeta, mas tem muitos outros ao nosso redor, tem muitas outras galáxias, e a gente só vai ficando pequeno e pequeno, mas a gente acha que a gente é algo, sendo que a gente veio do pó, e ao pó vamos voltar. Então que nós venhamos muitas vezes nos colocar em nosso lugar, né? De céus, que somos humildes, que o Senhor nos chama de amigos, sim, que o Senhor nos comprou, sim, mas nos colocando em nosso lugar, que se não fosse essa misericórdia dele, nós iríamos para o inferno. Mas que nós venhamos estar cada dia como esse cobrador de impostos, que batia no peito e falou: Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E é isso que nós temos no final do dia, irmãos, para falar para o Senhor: Senhor, tem pena de mim, que eu posso ter feito algo de bom no dia, eu posso ali ter perdoado meu irmão, eu posso ter ajudado uma pessoa, mas no final das contas é isso que nós somos, pessoas que precisam do Senhor. E que nós possamos estar assim a cada dia, para que nós venhamos prosseguir em direção a esse alvo, né? E aqui, irmãos, vendo ali também que podemos usar de exemplo,
que eu estava ali até vendo, diante ali do publicano Zaqueu também, né? Zaqueu era um publicano, e eu pensando aqui comigo, vendo que nós não podemos estar desfazendo de uma pessoa só por suas aparências, só por seus, muitas vezes, status ali, porque ali está de um publicano ali, cobrador de impostos. Você não pode estar fazendo isso, porque, irmãos, muitas vezes não sabemos qual é a intuição, qual é o que a pessoa vai fazer. Como o Zaqueu ali, Zaqueu ele queria subir para ver o Senhor. E ali, logo ao Senhor falar que queria se hospedar, muitos ali diante da população ali que estava junto ao Senhor ali, estavam murmurando, murmuravam por conta do Senhor querer estar ali se hospedando diante da casa de Zaqueu, por conta dele ser um pecador. E vendo que muitas vezes nós podemos estar assim, irmãos. Podemos estar desfazendo do irmão, podemos olhar para o irmão, meu Deus, aquele irmão ali não vai ter o Senhor, não. Mas Zaqueu ali, quem é que muitas vezes falava, Zaqueu vai ali olhar para o Senhor, Zaqueu vai em busca do Senhor, Zaqueu vai subir ali aquela árvore para ver ao Senhor. Então, irmãos, nós não devemos estar muitas vezes olhando para nosso irmão, para uma pessoa próxima e achar que muitas vezes aquela pessoa não tem ou não busca. E até porque assim, né, o cobrador ali era visto como um ladrão, como um traidor do povo ali, né, porque ele era judeu, mas estava ali cobrando imposto, estava ali falando, nossa, vocês têm que pagar, e ali até, né, ele pegava mais do que deveria, tanto que depois ele vai falando, né, que depois ele deu, não sei se era 2 vezes mais, 5 vezes mais, 4 vezes, não foi 4 vezes mais devolvendo ali ao povo tudo que ele tinha pegado, né? E até não posso crer. E aqui até a gente vê, né, que ele mesmo fala, eu sou um pecador, então o povo vai ver e falar, até ele tá falando que é pecador, então não tem jeito pra ele não. Ali a gente vai muitas vezes seguir aquele que tá falando que é bom, que tem algo, né? E você vê que ali os fariseus, como até estudando ali, diante muitas vezes da escolinha da Unical, quando vimos aqui, vendo que ali o pastor falou algo interessante, irmãos, que ali falava sobre os fariseus, que os fariseus ali queriam entregar um fardo, colocar um fardo diante das pessoas ali, maiores do que eles carregavam. Por isso que o Senhor ainda fala que o fardo do Senhor é leve. Vendo assim, irmãos, que muitas vezes eu não posso estar carregando um fardo, muitas vezes, e querer entregar 2 fardos muitas vezes diante do meu para Davi ali estar carregando. Vendo, irmãos, que assim os fariseus faziam e assim não devemos estar fazendo, irmãos. É o que Arthur até falou do fardo, e algo interessante é que Jesus, por último, fala, né, quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido, que a gente até vai chegar. E nessa do fardo, o Senhor também falou isso, porque lá em Mateus 23, aí depois vocês podem ler com mais calma, do 1 até o 12, mas aqui vai falar os mestres. Então Jesus falou à multidão e aos discípulos. Ele disse: os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo ao carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como grandes são os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos seus braços. E olhem os pingentes grandes de suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. E aqui ainda continua o senhor citando outras coisas, mas aqui a gente já percebe que eles ensinavam ali muitas vezes até o que poderia estar na lei, como fala aqui, os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações. Então eles falavam uma coisa e seguiam outra. Eles não estavam ali falando o que realmente eles faziam, mas eles só falavam como a gente vê a frase por aí, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E que a gente não pode ser assim, né? De só estar ali falando e não estar fazendo, porque esse que era o lema do fariseu. Infelizmente, talvez eles nem percebiam, mas esse era o lema. Era só falar, mas não fazer. E querer que os outros fizessem aquilo que nem eles conseguiam fazer. Então ali, mas o Senhor fala, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor fala que o fardo dele é leve. Então é um fardo que ele nos ajuda a carregar. Ele fala que ele troca conosco. Então que nós possamos se lembrar disso, né? E seguindo, pode seguir, né? No 14 diz o seguinte: e Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, não outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. E em
Salmo 51, versículo 17, vai dizendo aqui: ó Deus, tu não rejeitastes um coração humilde e quebrantado. E é a grande verdade, um se humilhou e o Senhor rejeitou, o outro escolheu se quebrantar diante da presença e o Senhor não rejeitou. Então nós vimos uma diferença muito grande entre esses dois homens, um era religioso e o outro falou, não, ele bateu no peito e falou, não, eu sou pecador, preciso do Senhor. E isso é um princípio que nós temos que ter. É um princípio de a gente dizer assim, não, eu sou pecador e preciso do Senhor, sou falho, eu preciso do Senhor. Porque quando a gente se engrandece, a gente acha ali que é bom, a gente não muda. Mas para a gente mudar, a gente tem que se humilhar diante da presença do Senhor. Algo muito interessante que meu pai fala é que ele sempre diz aqui na igreja, né, que nós temos que estar com duas palavras: conversão e arrependimento, todos os dias com essa palavra. Por quê? Porque nós somos falhos e nós temos que reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. Nós não merecemos o céu, assim como já foi dito, não merecemos nada, mas é tudo a misericórdia, tudo a graça do Senhor. E aqui ele termina dizendo: quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então, que nós possamos estar nos humilhando perante a presença do Senhor, sabendo que nós não somos nada e precisamos dele a cada dia, né? E ainda tem até o versículo, né, que fala assim, que Jesus fala que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a gente pode ver que se Jesus, ele fala que ele é humilde, quem somos nós, meros pecadores, para dizermos que somos alguma coisa, para nos exaltarmos, para acharmos que até nós não precisamos de Deus, né? Porque Jesus, ele é um ser perfeito, alguém que tinha autoridade de curar, de fazer tudo, mas ali ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então que a cada dia mais, né, a gente possa ter mais humildade, a gente possa também ter paciência também com as duas pessoas, né, que ali tiverem, às vezes a gente não suporta os defeitos das pessoas, mas a gente tem que lembrar também que nós temos defeito e que a cada dia mais possamos estar ajudando uns aos outros, não estar fazendo aqui como um fariseu, que ali ele botou ali uma diferença entre ele e o publicano, mas que possamos estar juntos quando vemos os nossos irmãos ali caindo, que a gente possa levar uma palavra ali de consolo, uma palavra para ajudar a levantar, a gente possa estar orando, né? E não ali mostrando ali, falta ver que fulano está assim, nós somos melhores do que ele. Não, nós somos, cada um somos iguais uns aos outros, mas o que importa, o que faz a diferença é o Senhor Jesus. E na tradução NTLH ali, em Mateus 5, vai dizer também: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E vemos assim, que ali, de certa forma, o fariseu não foi humilde. Ele foi uma pessoa que muitas vezes quis se exaltar. Já ali o publicano, ele foi humilde porque ele ali viu o seu pecado, ele ali viu que era pecador e pediu a misericórdia ao Senhor. E ali devemos estar fazendo isso. E vejo algo interessante ali também, que vai falar que ali herdarão o que o Senhor tem prometido. Então as pessoas que muitas vezes se exaltam, que muitas vezes ali acham que são, muitas vezes melhores, superiores, como o fariseu fez ali, então de certa forma não há de ali conseguir o que o Senhor tem se prometido. Então vocês que ali têm sido igual muitas vezes a oração, têm feito essa oração do publicano, sou um pecador, tenha misericórdia, me ajude ali me guiando, me transformando, modificando, que vocês possam cada vez mais continuar ali firmes, continuar se alegrando, porque vocês vão de receber ali o que o Senhor tem te prometido. Claro que muitas vezes diante da entrega, diante muitas vezes da busca, né, ali do Senhor, diante muitas vezes do tempo entregue ao Senhor, isso tudo engloba ali a estar conseguindo ali o reino dos céus, né? E como a coisa de humildade, e humildade é saber quem nós somos, né? Então ele não é uma pessoa que fala assim, eu não sei fazer nada, ninguém olha para mim, então assim, não, eu não mereço isso não, mas humildade é saber quem nós somos. E ali ele sabia que ele era um pecador, ele era falho, assim como eu sou. Então, que nós devemos ter essa humildade, de saber que nós somos, se você é bom e alto, ali não estou falando nem como um fariseu, mas ali realmente o Senhor abençoou com um dom, com um talento, saber, né, Senhor, eu sou bom nisso, obrigado por isso. Isso é ali muitas vezes a gente tem a humildade, sabe, reconhecer quem nós somos.
E assim ele foi reconhecer o seu pecado, ele reconheceu a sua falha, e isso é a verdadeira humildade, né? E se iniciar lá comentar, já leu o último versículo, né? É assim, irmãos, terminamos com isso, acho que não tem mais nada ali para ser dito, né? Como nós vemos até o último, que ali no finalzinho, como nós vemos, né, Jesus fala, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha, ele será engrandecido. Também não sei se é nessa versão ou em outra passagem, a palavra que eles são os primeiros, serão os últimos, e os últimos primeiros, é basicamente essa lógica, e que nós possamos procurar ali nos humilhar perante o Senhor, né? Porque ele, a recompensa vem dele, e nós devemos buscar a recompensa nele, não na pessoa, não em algo, mas sim no Senhor, que ele nos ajudará a cada dia. Vou pedir os meninos para estar orando aí, eu vou orar pelos lados, para a igreja seguir, e alguém ora para finalizar. Senhor, Deus, meu Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida daquelas pessoas que estão em perseguição, Pai, que ali, Pai, estão sofrendo, Pai, por dificuldades. Hoje mesmo, Pai, estava passando ali, vi, Senhor, ali as portas abertas sempre postas, algo, e ali estavam falando sobre, eu não sei direito se era numa comunidadezinha na Índia, não vou lembrar, mas ali estavam contando a história e a comunidade estava meio que retornando a sua religião antiga, e ali muitas pessoas pressionando os cristãos para estarem negando, voltando a sua religião, e tinha até uma data para que eles fizessem isso. E ali estava pedindo oração, principalmente para os novos convertidos, e nós oramos por eles agora, Senhor. Abençoa, sustenta, nós sabemos que não é fácil, nós aqui muitas vezes temos lutas, quanto mais esses cristãos que estão lá, mas que o Senhor venha suprir as suas necessidades, como o Senhor nos tem suprido até aqui e tem segurado em nosso nome. Abençoa, Pai, a gente peço, Pai, por isso tudo, também te agradeço por esse projeto, abençoa esse podcast, cada irmão que tem ouvido, que seja para edificação e que o Senhor possa continuar usando até onde o Senhor desejar. Assim te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecemos, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, cada pessoa que ficou até aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra sobre o fariseu e o cobrador de impostos. Que possamos estar aprendendo com essa parábola, que possamos estar nos humilhando diante da Tua presença, sabendo que não somos nada, sabemos que o Senhor é tudo que nós precisamos. Assim eu te louvo, te agradeço pela nossa vida, abençoe a vida de Tiago, a minha vida, a vida de Júnior, a vida de Arthur, a vida de Davi, e que a cada dia mais a Tua presença seja conosco, com cada ouvinte, Pai. Em nome santo de Jesus, amém. Irmãos, Titi não pôde estar participando hoje, por conta do que ele teve que resolver algumas coisas, mas ali, se Deus quiser, nos próximos ele já vai estar conosco. Finalize. E assim, né, vamos finalizar. Obrigado a todos que ficaram. Que Deus possa estar usando essa parábola para falar ao seu coração e que Deus os abençoe.